A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou André, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.em1ano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 140 de nosso podcast A Bíblia em um ano, e nós leremos o capítulo 14 do segundo livro de Samuel, onde Joabe reconduz Absalão ao rei Davi. Leremos também o capítulo 18 do primeiro livro de Crônicas, onde veremos algumas vitórias de Davi, e também leremos o Salmo 55. Segundo livro de Samuel, capítulo 14. Joabe, filho de Sárvia, percebeu que o coração do rei se inclinava para Absalão. Ele mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e disse-lhe: finge estar de luto. Usa um vestido de luto, não te perfumes. Tens de parecer uma mulher que há muito tempo está chorando um morto. Vai até o rei e fala-lhe isto e aquilo, e pôs-lhe as palavras na boca. A mulher de Tecoa foi ao rei, prostrou-se com o rosto por terra e disse: salva-me, ó rei. O rei perguntou: o que tens? Ela respondeu: ai de mim, pobre viúva, meu marido está morto, e tua serva tinha 2 filhos, mas eles tiveram uma briga no campo, e não havia quem os pudesse apartar. Um dos 2 golpeou o outro até a morte. Então todo o clã levantou-se contra tua serva, dizendo: entrega-nos aquele que matou seu irmão. Vamos matá-lo em vingança da vida de seu irmão, a quem matou, e vamos acabar com o herdeiro. Assim querem extinguir a única centelha que ainda me resta. Não querem que se conserve o nome de meu marido, nem resto algum dele sobre a face da terra. O rei disse à mulher: volta para a tua casa, que eu darei ordens a teu respeito. A mulher de Tecoa respondeu ao rei: caia a culpa sobre mim, senhor meu rei, e sobre a casa de meu pai, mas o rei e seu trono fiquem inocentes. O rei disse: se alguém te ameaçar, traze-o a mim, e não mais te importunará. Ela disse: recorde-se o rei do Senhor, seu Deus, para que o vingador do sangue não aumente a desgraça e de modo algum matem o meu filho. Disse ele: pela vida do Senhor, nenhum cabelo da cabeça de teu filho cairá por terra. Disse então a mulher: permite que tua serva diga ainda uma palavra ao Senhor meu rei. Ele disse: podes falar. A mulher continuou:
Por que pensaste uma coisa semelhante em detrimento do povo de Deus? Pela palavra que disseste, parece crime o fato de o rei não deixar voltar quem foi banido por ele. Todos temos de morrer, somos como a água que corre sobre a terra e não se pode mais recolher. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, Ele concebe um plano para que não permaneça separado dele quem foi banido. Agora, pois, vim dizer esta palavra ao meu senhor, o rei, porque o povo me causou medo. Tua serva pensou consigo mesma, vou falar ao rei, talvez ele faça segundo o pedido de sua serva. Certamente o rei ouvirá e livrará sua serva da mão daquele que quer apagar da herança de Deus a mim e a meu filho. Por isso a tua serva diz, a palavra do Senhor, meu rei, me dá tranquilidade. Assim como um anjo de Deus é o Senhor, meu rei, que discerne entre o bem e o mal. Que o Senhor, teu Deus, esteja contigo. O rei disse então à mulher, não me escondas o que vou te perguntar. Fala, Senhor meu rei, respondeu a mulher. O rei retrucou, não está a mão de Joabe contigo em tudo isto? A mulher respondeu, viva a tua alma, Senhor meu rei. É impossível escapar, nem pela direita nem pela esquerda, de tudo o que disse o Senhor meu rei. Foi teu servo Joabe que me instruiu e pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Teu servo Joabe me fez apresentar o assunto disfarçadamente, mas tu és sábio, meu Senhor, assim como um anjo tem a sabedoria de Deus, para entenderes tudo o que acontece na terra. Então o rei comunicou a Joabe, eu farei o que pedes, vai e chama o jovem Absalão. Joabe inclinou-se e prostrando-se por terra abençoou o rei, e dizia, hoje teu servo entendeu que encontrei graça aos teus olhos, Senhor meu rei. Fizeste segundo a palavra de teu servo. Joabe levantou-se, foi a Gessur e trouxe Absalão para Jerusalém. Disse o rei, que ele volte para a sua casa, mas sem ver-me. Absalão então voltou à sua casa, sem ver o rei. Não havia em todo o Israel homem formoso como Absalão. Era muito elogiado. Da planta dos pés ao alto da cabeça não havia nele nenhum defeito. Uma vez ao ano cortava o cabelo, quando ficava muito pesado, e então os cabelos cortados pesavam uns 2 quilos. Nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, de nome Tamar, mulher linda de se ver. Absalão permaneceu em Jerusalém por 2 anos, sem ver a face do rei. Ele mandou pedir a Joabe que viesse para levá-lo até o rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo uma segunda vez, mas ele ainda não quis ir. Então Absalão disse aos seus servos, ao lado do meu campo está o campo de Joabe, coberto de cevada. Ide e ateai fogo nele. Os servos de Absalão foram e atearam fogo. Os servos de Joabe, chegando, rasgaram suas vestes e disseram, os servos de Absalão atearam fogo ao campo. Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e disse, por que teus servos atearam fogo a meu campo? Absalão respondeu, mandei pedir-te que viesse a mim, pois queria enviar-te ao rei com esta pergunta, por que voltei de Gessur? Melhor seria para mim estar ainda lá. Agora eu peço para ver a face do rei. Se sou culpado de crime, que me mate. Joabe foi ao rei e contou-lhe tudo. Então o rei chamou Absalão, que veio ao seu encontro, e prostrou-se com o rosto por terra diante da face do rei. E o rei beijou Absalão. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 18. Depois Davi derrotou os filisteus e os submeteu. Tirou Gat e suas aldeias das mãos dos filisteus. Derrotou também a Moabe, e os moabitas tornaram-se servos de Davi, pagando-lhe tributo. Em seguida, Davi derrotou Hadadezer, rei de Soba, junto a Emate, quando ia estender seu domínio até o rio Eufrates.
Davi capturou-lhe 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de infantaria. Davi também aleijou todos os cavalos dos carros, com exceção de 100 que reteve para si. Os arameus de Damasco foram em socorro de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi abateu 22.000 deles. Davi instalou uma guarnição em Aram de Damasco, e os arameus tornaram-se servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi tomou os escudos de ouro que estavam com os servos de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Teba e Cum, cidades de Hadadezer, Davi trouxe enorme quantidade de bronze, com a qual Salomão mandaria fazer o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Tou, rei de Emate, ouviu que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Soba. Enviou, pois, seu filho Adorão ao rei Davi, para saudá-lo e congratulá-lo por ter guerreado Hadadezer e tê-lo derrotado, pois Tou era adversário de Hadadezer. E toda espécie de utensílios de ouro, de prata e de bronze, o rei Davi consagrou-os ao Senhor, junto com a prata e o ouro que havia consagrado de todas as nações: Edom, Moabe, Amonitas, Filisteus, Amaleque. Abissai, filho de Sárvia, derrotou no Vale do Sal 18.000 edomitas. Ele instalou guarnições em Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava êxito a Davi em tudo quanto prosseguisse. Davi reinava sobre todo Israel e exercia o direito e a justiça para todo o povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Sadoc, filho de Aquitob, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Susa, escriba. Banaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e os Feleteus. E os filhos de Davi eram os primeiros assistentes do rei. Salmo 55. Ao maestro do coro, com instrumentos de corda. Poema de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas a minha súplica. Presta-me atenção e escuta-me. Estou ansioso na minha tristeza e perturbado pela gritaria do inimigo e pela tribulação do ímpio. Pois fazem cair a iniquidade sobre mim, e com furor me maltratam. Meu coração se torce dentro de mim, um pavor mortal sobre mim se abateu. Temor e tremor me invadem, e me oprime o pavor. Eu disse: quem me daria asas como de pomba para voar e encontrar abrigo? Sim, fugiria para longe e permaneceria no deserto. Lá eu esperaria por quem me salvasse, do vento, do furacão e da tempestade. Dispersa-os, Senhor, confunde suas línguas, pois vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite fazem a ronda sobre seus muros, e em seu meio há iniquidade, sofrimento e insídias. Não cessam em suas ruas a fraude e o engano. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu suportaria. E se alguém que me odeia quisesse prevalecer contra mim, eu poderia esconder-me dele. Tu, porém, meu companheiro, meu parente e meu íntimo, nós que juntos tivemos agradável convivência e na casa de Deus andávamos concordes. Que a morte venha sobre eles e desçam vivos ao Sheol, pois a maldade está em suas moradas no meio deles. Eu, porém, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia refletirei gemendo, e ele ouvirá a minha voz. Em paz resgatará a minha alma daqueles que me atacam, porque são muitos contra mim. Deus me atenderá e os humilhará, Ele que existe antes dos séculos. Com efeito, não há mudança neles, e não temem a Deus. Cada um estende a mão contra os companheiros e viola a aliança feita.
Mais untuosa que a manteiga é sua boca, mas há guerra no seu coração. Suas palavras são mais fluentes que o óleo, mas eles são como espadas desembainhadas. Lança sobre Deus o teu cuidado, e Ele te sustentará. Não permitirá que o justo vacile para sempre. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás no fogo da perdição. Homens sanguinários e falsos não viverão a metade dos seus dias. Eu, porém, em ti confio, Senhor. Olá, sou Flávia Nascimento, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e pertenço ao Instituto Secular Servas de Jesus Sacerdote. O texto do segundo livro de Samuel que ouvimos apresenta Joabe, que decide enviar uma mulher para contar ao rei Davi uma parábola, com a finalidade de fazê-lo acolher de volta o seu filho Absalão, que estava refugiado desde que matou o seu irmão Amon. Davi ouve a história, compreende e atende ao pedido de Joabe. Manda então trazer Absalão de volta para casa, mas não permite que ele se apresente ao rei. Absalão volta, mas não se conforma com essa condição. Para ele, o afastamento do palácio é intolerável. Então Absalão força Joabe a levar a Davi o seguinte recado: peço para poder apresentar-me ao rei. Se sou culpado de crime, que me mate. Davi então acaba chamando Absalão, que se prostra por terra diante dele, e então o pai o beija. Aqui fala mais alto esse coração de pai que acolhe o filho, apesar de tudo que aconteceu no passado. Na vida de nossas famílias também precisamos fazer esse exercício que Davi fez. Precisamos ter a capacidade de dar ao outro a chance de recomeçar, independente do que aconteceu no passado. O perdão é um instrumento fundamental para nos mantermos unidos. Aproveite esse momento para pensar naqueles que esperam o seu perdão, o seu abraço de acolhida. Não deixe o tempo passar. Faça o propósito de perdoar, de abraçar, de acolher. E se por acaso foi você que magoou alguém, vá pedir perdão. Busque a chance de recomeçar. Não deixe o coração cristalizar nas mágoas e ressentimentos. A parábola do filho pródigo nos dá importantes pistas para darmos os passos necessários para a reconciliação. Ouçamos o comentário do Papa Francisco sobre essa parábola. O Evangelho nos apresenta essa parábola que tem como protagonista um pai com seus 2 filhos. O relato nos faz conhecer algumas atitudes desse pai. É um homem que está sempre pronto a perdoar e que espera contra qualquer esperança. Surpreende, sobretudo, sua tolerância ante a decisão do filho mais novo de ir embora de casa. Poderia ter se oposto, sabendo que é imaturo, mas em vez disso o permite ir, mesmo prevendo os possíveis riscos. É assim que Deus age conosco. Nos deixa também livres para errar, porque ao nos criar, Ele nos deu o grande dom da liberdade. Somos nós que devemos saber utilizá-la bem. O desapego desse pai sobre seu filho é apenas físico, porque o pai o leva sempre no coração, aguarda confiante a sua volta e observa o caminho na esperança de voltar a vê-lo. Um dia o vê aparecer de longe e se comove, corre ao seu encontro, o abraça, o beija. Quanta ternura! A mesma atitude tem o pai com o filho mais velho, que sempre permaneceu em casa e agora está indignado e protesta porque não entende e não compartilha toda essa bondade com o irmão que havia errado. O pai também sai ao encontro desse filho e o recorda que eles estavam sempre juntos. Têm tudo em comum. Mas o pai necessita acolher com alegria o irmão que finalmente havia regressado à casa. Além disso, ao explicar essa parábola, o Papa Francisco disse que há um terceiro filho escondido.
é aquele que não considera um privilégio ser como o Pai, aquele que se despojou de tudo e assumiu a condição de escravo. Este filho servo é a extensão dos braços e do coração do Pai. Ele nos acolheu e lavou os nossos pés sujos. Ele preparou o banquete para a festa do perdão. Ele, Jesus, nosso Senhor e Salvador, nos ensina a sermos misericordiosos como o Pai. Que aprendamos dele essa lição tão importante. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!